o papel do agente de trânsito não é somente notificar infrações, mas também o de organizar a trafegabilidade local. Ponto. Conectivo, repertório. De acordo com a Constituição brasileira, principal instrumento jurídico do país, o direito de ir e vir com dignidade é válido para toda a população. Dessa forma, faz-se imprescindível destinar, que é a nossa opinião agora, destinar profissionais habilitados em trânsito para garantir o fluxo dos veículos, quando, por exemplo, acontecem intercorrências, como semáforos danificados ou congestionamentos. Além disso, ainda convém salientar aí o nosso segundo argumento, que esses profissionais de trânsito auxiliam a população em casos de acidentes. Ponto, conectivo, repertório. Segundo informações da Secretaria de Mobilidade Urbana, a gente inventou, de Olinda, os agentes de trânsito podem ajudar na segurança. A gente sabe que isso é possível, então a gente joga como repertório. Podem ajudar na segurança do trânsito e aplicar medidas administrativas e preventivas, como teste do bafômetro, Ponto. Nossa opinião. Sob esse viés, então, os agentes podem reorientar o tráfego à medida que surgem incidentes, com, sempre bom dar exemplos, com sinalizações de emergência e instruções à população. E fica claro, então, reafirmando o tema e a tese, que apesar da mobilidade urbana enfrentar obstáculos para a sua efetivação, os agentes de trânsito constituem um papel importante. A gente tinha botado no primeiro parágrafo, é essencial. É só reafirmar com outras palavras. Assim, sempre depois de ponto conectivo, o Ministério das Cidades, em consonância com as secretarias de mobilidade urbana, deve investir na capacitação dos profissionais de trânsito, por meio de treinamentos práticos, a fim de dirimir os problemas de tráfego e garantir a mobilidade urbana. Com isso, a gente fez uma redação que aí tiraria a pontuação máxima, tá? Foi um tema proposto por agente do Estou Preparado e também foi uma redação feita aí por agente. Então, aqui é exclusividade, tá? Beleza, finalizamos a redação, a gente vai agora para a parte de português. Agora é a hora que a gente vai desfrutar os prazeres da língua, não é? Como a gente finalizou redação, a gente tem 1h30 de aula para falar dessas duas disciplinas muito importantes. Eu vou agora beber uma água aqui. É água mesmo, viu? Tem uma galera que diz que eu fico bebendo cerveja, é mentira. Só depois da aula, aí sim. Então, bora lá. A nossa prova de conhecimentos básicos, ela tem 100 pontos. A nossa prova de conhecimentos, conhecimentos básicos mais conhecimentos específicos. Deixa eu juntar aqui. A gente tem 100 pontos. Quando a gente pega a prova de redação tem 100 pontos também. E português está aqui dentro de conhecimentos básicos, português tem 20 pontos. Então, presta atenção. De um total de 200 pontos, somente nesta aula a gente está tentando angariar 120 pontos do total do nosso edital. Então, muito foco, muita atenção, peguem o seu cafezinho, prepara aí que a gente vai gabaritar essa prova. Então, vamos ver aí o que é que pode cair na parte de português. A gente já teve 2 aulas, né? Então, para aproveitar o link com a redação, eu vou colocar um tema que é super atual, vai que é, né, tema da redação, mudanças climáticas. Então, vamos ver aí esse texto. Normalmente, olha uma notícia não muito legal. A nossa banca gosta de textos grandes, enormes, com mais de uma página. E não é questão difícil. É questão de você olhar e é só de conferir, é compreender. É você ver uma informação, ver se ela não trocou com de outro parágrafo. Isso é o que vocês vão mais demorar na prova de português. Mas é uma questão que qualquer pessoa responde se tiver atenção, tá? Não coloquei questão de interpretação, coloquei questão de tipologia, porque sinto que estará na prova de vocês. Então, bora ver aqui. Ler o texto para ter embasamento, vai que é o tema da redação. Então, olha só. Como a ciência explica as enchentes no Rio Grande do Sul? Menos de 2 décadas após o início dos temporais que levaram às enchentes do Rio Grande do Sul, o estado perdeu 100 vidas e teve 80% de seus municípios afetados, segundo um boletim publicado na quarta-feira pela Defesa Civil. Quase 1,5 milhão de pessoas tiveram suas rotinas perturbadas
pela tragédia. Cerca de 164 mil foram desalojadas, 67 mil se encontram em abrigos e 128 estão desaparecidas. As chuvas atípicas e volumosas também atingem parte do norte da Argentina e o sul do Paraguai, como explica o meteorologista Leandro Cardoso. O que causou as enchentes é conhecido como ENSO, sigla em inglês para Oscilação do Sul do El Niño. Essa oscilação, ligada a anomalias de temperatura, altera padrões da circulação global da atmosfera, afirma Cardoso, afetando os regimes de precipitação, chuvas e temperaturas. Vocês vão ver que esse texto eu retirei hoje. Eu tive o trabalho aqui de colocar questões autorais, mas que não fugissem aí do estilo da nossa banca, certo? Então vamos ver aqui. Primeira observação, para uma questão de tipologia, o que é tipologia? A gente tem essas 5 tipologias. Em outras, a gente teve só 2 lives, né? Fora essa. Então, não deu tempo você assistir essa aula, coloca lá no YouTube, CEMOB, Olinda, Mateusiata. Que aí a primeira aula eu dou uma aula de tipologia para vocês. A gente vai ser aqui direto, tá? Porque a nossa prova é domingo, então a gente tem que ir direto ao ponto agora. Então, bora ver aqui. Isso é o que a gente chama de tipologia. Isso daqui são as tipologias. Ou tipos de texto. Narração, argumentação, então bora lá. Esse tipo de texto a gente viu que foi retirado de um jornal. Ele foi retirado de um jornal. Esse texto, ele traz aqui informações, vamos colocar. Ele traz informações. É um texto que está aqui somente para informar. É um jornal, é um texto que está aqui para informar. Então a gente vai dizer que não é um texto que conta história, não é um texto que descreve objetos, cenas, personagens. Não é um texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? É um texto que dá instrução. Não é um texto que dá instrução, como, por exemplo, manual, uma receita de um bolo. Não é isso. É um texto argumentativo ou é expositivo? Para ele ser argumentativo, foi o exemplo da nossa redação. Para ele ser argumentativo, ele tem que convencer a gente de alguma opinião. E ele não convence a gente de nenhuma opinião. Então, vou dizer aqui, ó, ele não convence. Para convencer, a gente tem que trazer argumentos, ponto de vista, né? Defender um ponto de vista. O texto informativo, aí sim, o texto informativo é aquele que informa. Ele serve para informar. Tanto é que ele é chamado também de texto informativo. É informativo ou expositivo. Beleza? A nossa banca, deixa eu conversar aqui com vocês, enquanto minha canetinha carrega 1 minuto. Deixa eu conversar aqui com vocês. Beleza, então o nosso gabarito é a letra D, é um texto informativo, só que eu quero que vocês tenham muito cuidado com o seguinte. A nossa banca, ela vai colocar um texto enorme, né? Um texto enorme. E é óbvio que em um texto enorme, a gente não vai ter só informações, como foi o caso. Eu poderia aqui, por exemplo, dizer que a cidade de Canoas, lá no Rio Grande do Sul, ficou ilhada, a água subiu quase 3 metros de altura, e estou descrevendo uma cena, não estou? Então, vocês concordam que tem descrição? Teria descrição, nesse caso. Só que a banca, ela iria dizer o seguinte: a gente tem aqui um texto descritivo, tracinho expositivo. Resumindo, ela vai colocar 2 em uma alternativa só. E aí você vai ter que analisar. Por quê? Porque normalmente em um texto só, a gente não vai ter somente um deles. A gente pode ter mais de um. O que acontece é de haver a predominância de um deles. De haver a predominância. Estou enrolando vocês aqui com o dedo enquanto a canetinha carrega. O bom dessa canetinha é que você carrega 1 minuto, já dá para dar 1 hora de aula. Então pronto, vamos aqui voltar. Vamos lá. Questão de número 2, questão de morfologia. Até a questão de número 5, a gente tem só questões autorais. Então bora lá. Questão de número 2. O que causou as enchentes é conhecido como ENSO, sigla em inglês para Oscilação Sul do El Niño.
essa oscilação ligada a anomalias. E aí a gente tem uma questão que a banca pergunta sobre quais são aí as classes de palavras. A gente já viu aí nas nossas lives focadas aí no concurso, que o O antes de um que, ele é a mesma coisa da redução de aquilo. Aí eu pego só o Ozinho aqui, ó. O O antes de um que é a mesma coisa de um pronome demonstrativo. Quer ver? Vocês prestem atenção aqui comigo. Quando eu falo o que causou as enchentes, é a mesma coisa de falar aquilo que causou as enchentes. Então, qual é a pegadinha nesse tipo de questão? Quando eu tenho um O antes de um que, esse O é a mesma coisa de aquilo, é a redução de aquilo. Então, a gente vai dizer que jamais, a gente vai dizer que esse O é um artigo definido. Não é. Ele é o quê? Ele é um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Aquilo não demonstra, não é um pronome demonstrativo? Então, a gente vai dizer que ou é letra B ou é letra E. Depois, a gente vai para a partícula Q. A partícula Q, a gente também já viu em lives passadas, que quando dá para trocar por isso, é conjunção integrante. Quando a gente troca por isso, é conjunção integrante. Quando a gente troca por qual, é pronome relativo. Então, pega o bizu. Eu digo assim, o isso, deu certo falar o isso? Não. Aquilo isso, deu certo? Não. Agora, quando eu digo assim, aquilo, o qual causou, aquilo, o qual causou as enchentes, se deu para trocar por qual, é porque nesse caso a gente tem um pronome relativo. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra E. Mas vamos continuar aí a nossa análise. Ligada a anomalias. Ligada a anomalias. Quando eu falo aqui, quando eu utilizo a palavra ligada, você pergunta, é ligado a quê? Essa palavrinha pede uma preposição. Ou seja, é ligada a anomalias. O a, nesse caso, ele não é artigo. Para ser artigo, esse a teria que concordar. E não está concordando, não é? Se fosse as anomalias, aí seria artigo. Quando não concorda, a gente vai dizer que é o quê? Preposição, gabarito, letra E de estou preparado. Vamos lá para a nossa questão de número 3. Para a questão de número 3, a gente vai ter aí uma questão sobre tempos e modos verbais, que é um tópico do nosso edital muito provável de cair na nossa prova. Tempos e modos verbais. Então, olha só, qual é o segredo aqui? A gente vai focar no pretérito. A gente já colocou aqui uma revisão dizendo o seguinte, a gente tem dois principais tipos de pretérito. A gente tem o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Ainda tem outro, né? Que é o mais que perfeito. Mas a gente vai focar nesses dois. Olha, quando eu digo assim, menos de 2 semanas após o início dos temporais que levaram, olha só, as enchentes no Rio Grande do Sul, o estado perdeu 100 vidas e teve 80% de seus municípios afetados. A gente com certeza percebe que o tempo é passado, pretérito. Então eu jamais marcaria presente e jamais marcaria futuro. Então a gente fica em dúvida entre os três do passado. Qual é a dica? Se a frase combinar com ontem, é pretérito perfeito. Se a frase combinar com antigamente, é porque é pretérito imperfeito. Então, olha só, eu tenho o verbo levar, não é? O verbo levar. Quando eu digo assim, ontem os temporais levaram. Se fosse antigamente, ia ser assim, antigamente os temporais levavam. Antigamente ia ficar assim. Antigamente eles levavam. Agora ontem o Estado perdeu. Antigamente o Estado perdia. Ontem o Estado teve 80% de seus municípios afetados, mas antigamente o Estado tinha. Gente, isso fica tão fácil que vocês não têm noção. No português, a gente teria que decorar terminações de AR, ER e R para perfeito e imperfeito, fora os verbos irregulares. Com esse bizu, basta ver o que combina.
Como todos esses combinaram com ontem, a gente viu que é, na verdade, pretérito perfeito. Gabarito, letra B, de Brahma, Budweiser, Boemia, Bavária, Black White, Beer, que é cerveja em inglês. Sextou, não é? Então, esqueci, vocês não bebem, vocês vão ter prova. Vamos focar, galera. Eu falei para focar. Vamos bora lá. Já esses aqui, a gente tem o seguinte, combinam todos com antigamente, que não é o caso da questão. Então, gabarito, letra B. Questão de número 4. Assinale a alternativa que apresenta em destaque um termo com a função de complemento nominal. Então, é uma questão de análise sintática que certamente vai estar na sua prova. Então, bora lá. O início dos temporais que levaram às enchentes. A gente tem uma questão de função do quê? Quando é que esse que vai ter função sintática? Para ele ter função sintática, isso só acontece quando ele pode ser substituído por qual? Ou seja, quando ele é um pronome relativo. A nossa banca já cobrou. Tipo, letra A, o que tem função sintática? Traduzindo, ele é um pronome relativo? Então, bora lá. Se ele é um pronome relativo, eu consigo dizer o início dos temporais, os quais levaram, deu certo, né? Como é que eu faço para achar a função sintática do que? O que sempre vai se referir a algo que está antes. Então, o segredo é fazer o seguinte, eu troco aqui por aquilo que ele substitui. Temporais levaram às enchentes. Quem levaram às enchentes? Os temporais. Então, temporais é o sujeito da frase. Então, o que tem função de sujeito? Não é o caso, ele quer aquilo que seja complemento nominal. Então, vamos ver aí a letra B. Quase 1,5 milhão de pessoas tiveram suas rotinas. Só destacar aqui, ó, o verbo é tiveram e aqui o verbo é levaram. Quando a gente pergunta quem, a gente acha o sujeito. Quem levaram? Os temporais. Quem tiveram? Quase, essas pessoas aqui, ó, quase 1,5 milhão de pessoas tiveram. Então, isso daqui vai ser o sujeito desse verbo, não é não? Isso daí vai ser o sujeito. Então, também não pode ser a letra B. Letra C. Como explica o meteorologista Leandro? Quem é o verbo? Explica. Quem é que explica? É o meteorologista Leandro. Então, Leandro, o meteorologista é o sujeito. Letra D. O que causou as enchentes é conhecido como ENSO. Aí tem uma explicação, ó, uma explicação. Sigla em inglês para oscilação sul do El Niño. É aí uma explicação sobre essa sigla, ou seja, é uma explicação de algo posto antes. Como é o nome disso? Aposto explicativo. Agora, na letra E, a gente tem o seguinte. Essa oscilação ligada é um nome, não é? É um adjetivo. É um nome. Aí a gente pergunta o seguinte, é um nome, um adjetivo. Não é verbo, é um nome. Quando eu falo que é um nome, eu não estou dizendo que é substantivo, não. Estou dizendo que não é verbo. Ligada é um nome, não é? É um adjetivo. Aí você pergunta, é ligada a quê? É ligada a anomalias. Estou completando o sentido do nome. Então, casou com o quê? Com complemento nominal. Então, a gente vai dizer que a resposta é letra E. Letra E de Eisenbach, né? Uma cerveja que é produzida no Rio Grande do Sul, inclusive. Então, bora lá. O pessoal vai dizer, professor, eu só falo em cerveja? Não, eu também bebo, além de falar. Questão de número 5. Os resultados somam-se a várias outras evidências de que crianças possuem habilidades inatas. Aí pergunta qual é a função dessa oração. Pessoal, a gente tem aqui a partícula que, e a gente sabe que o que, ele, quando é substituído por isso, ele forma a oração subordinada substantiva. Vou falar várias e várias vezes, que isso aqui cai em prova. E quando a gente tem o que consegue ser trocado por qual, a gente tem uma oração subordinada adjetiva. Deixa eu só melhorar aqui para colocar assim, senão vocês vão pensar que é substantiva. Oração subordinada substantiva, subordinada adjetiva. Nesse caso, dá para trocar, é por isso, ó.
Os resultados somam-se a várias outras evidências disso. Várias evidências disso. Se deu para trocar por isso, é porque, na verdade, é uma oração substantiva. Substantiva. Então, vou eliminar a letra D e vou eliminar a letra B. Então, agora só falta saber qual é a função do isso. Qual é a funçãozinha desse isso? Eu vou analisar do início. Os resultados é o sujeito. Somam-se é o verbo. Somam-se a quê? A várias outras evidências. Aqui é o objeto indireto, porque o verbo pediu preposição. Agora, o objeto, no objeto eu tenho um nome. Evidências não é um nome? É um nome. E aí você pergunta assim, tá, mas é evidência de quê? Pediu preposição. Evidência de que crianças possuem. Se eu estou completando o sentido de um nome, só pode ser o quê? No caso de oração, complemento nominal. Então a gente vai dizer que ela tem função de complemento nominal. Fácil assim. Gabarito, letra C. Questão de número 6. Questão de número 6 é uma questão de referenciação. E aí eu vou comentar com vocês referenciação. E prováveis questões, uma desse estilo de referenciação e outra de significação de palavras. Não compensa numa revisão a gente colocar, por exemplo, uma questão de significação, porque depende do seu conhecimento prévio. Lá na hora você vai analisar o contexto de uma palavra, o contexto que essa palavra está inserida no parágrafo e no texto em si. Isso daí é melhor deixar para o dia da prova, mas pode ser que caia na sua prova, tá? Então estou alertando. A banca vai pedir para você trocar uma palavrinha por outra que tenha significado semelhante. Normalmente são palavras que você nunca viu na vida, tá? Por exemplo, recrudescer é o mesmo que letra A. Aumentar, letra B, diminuir, aí você tem que analisar pelo contexto. Você vai tentar deduzir o significado por a situação do contexto do parágrafo, tá? Mas como é o caso de uma referenciação? Na referenciação, a gente vai ter um pronome, um elemento que vai se referir a alguma coisa no texto. E a gente vai tentar descobrir. Olha só, na frase, aí só alertando por que está adaptada, porque eu acrescentei a letra E, tá? A nossa prova tem 5 alternativas e normalmente o Instituto Consulpan faz provas de 4 alternativas. Por isso que tem esse nome adaptado. Então, bora lá. No dia da festa, a enorme ave negra foi visitar o sapo, que a havia convidado exatamente para poder executar seu plano. O vocábulo sublinhado no trecho acima remete a uma outra unidade linguística. Essa unidade, olha só, remete é a mesma coisa de faz referência. Então, fazer referência é seta, é você puxar a seta lá na hora. Esse a é a mesma coisa de ela, que a havia convidado, ou seja, que havia convidado ela. Se é ela, se eu falasse que o havia convidado, aí havia convidado ele, né? Mas como é um A, é feminino. Então não pode ser sapo, né? Então, nesse caso, no dia da festa, a enorme ave negra foi visitar o sapo que havia convidado ela. Ela quem? A ave negra. O sapo havia convidado a enorme ave negra. Então a gente vai dizer que se refere à enorme ave negra. Então, gabarito, letra D. Questão simples assim, né? Pode cair um pronome relativo e a banca perguntar a quem ele se refere. Pode cair um isso e a banca perguntar a que ele se refere. Então, tudo isso daí é questão de referenciação. A nossa penúltima questão é uma questão de concordância verbal e ela vai pedir para a gente marcar a alternativa em que todos os itens foram respeitados. Então, nesse tipo de questão, eu sempre digo aqui para você destacar o verbo primeiro, para ver se o sujeito concorda. Olha aqui, letra A. Hoje, muitos empreendedores, elaboradores de políticas e cientistas procuram o verbo. O verbo é uma locução verbal. Procuram proibirem. Quando a gente tem uma locução verbal, esse segundo verbo, ou ele fica no infinitivo, ou ele fica no gerúndio, ou ele fica no particípio. Resumindo, só o verbo da frente, só o primeiro verbo é que se flexiona. Então, eu tenho aqui muitos empreendedores, elaboradores e cientistas, plural,
plural, plural, plural. Eu tenho um sujeito composto, então, obviamente, o meu verbo vai estar no plural. Mas o verbo que vai para o plural é o primeiro verbo, se for uma locução verbal. Então, eu não posso dizer assim, eles devem irem, eles devem irem. Eu estou conjugando os dois? Não, só o primeiro. Eles devem ir, né? Mesma coisa. Então, eles procuram proibir, só o primeiro que se flexiona. Então, por isso que tem erro, tá? Letra B. Devemos nos lembrar de que as armas nucleares, que nunca deveriam ter visto... Vamos com calma. Quem é que deveriam ter visto a luz do dia? As armas nucleares. Até aí está correto, né? Devemos nos lembrar de que as armas nucleares, que nunca deveriam ter visto a luz do dia, foi, de fato, bastante utilizada. Quem é que foi bastante utilizada? As armas nucleares. Concordam? Então, as armas nucleares foram, de fato, bastante utilizadas. Então, faltou concordar aí com armas nucleares. Então, por isso que não pode ser a letra B. Letra C. Assim como em todas as outras esferas de atividade humana, a inteligência artificial poderá facilitar... Opa, só o primeiro aqui se flexionou, né? A inteligência é singular, então, ó, singular. Poderá facilitar e acelerar enormemente o trabalho no campo da segurança. Gabarito letra C. Vamos ver o erro da letra D. Embora as autoridades militares insistam, quem é que vai insistir aí? As autoridades militares, está concordando, em combate, a decisão final, a de matar ou não matar, serão sempre tomadas por um ser humano. O que é que será tomada? Não é a decisão? Deixa eu mudar aqui. O que é que será tomada? Não é a decisão final? Então, a decisão final será sempre tomada por um ser humano. Então, faltou a concordância. Por isso que o nosso gabarito é a letra C. E para finalizar essa mega revisão de 1h30, a gente vai aqui colocar uma questão de pontuação. Olha só, assinale a alternativa em que se empregam corretamente os sinais de pontuação. Letra A. Acredita-se que a criação de exércitos de robôs capazes de conduzir ofensivas de forma autônoma levará inevitavelmente ao surgimento de um sentimento de poder absoluto e impunidade. Quando a gente fala em uso da vírgula, o principal tipo de erro é você separar a ordem direta de uma frase com vírgula. Essa é a ordem direta. Então, eu jamais poderia colocar vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento. Mas eu posso colocar uma informação aqui no meio e colocar duas vírgulas. Eu posso colocar uma informação aqui e colocar duas vírgulas. Ou seja, eu posso intercalar entre o sujeito e o verbo uma informação entre vírgulas. O que eu não posso é colocar uma vírgula entre os dois. A gente vê aqui, ó, que a criação de exércitos de robôs é o nosso sujeito. Isso daí vai levar, então é o verbo. Aí aqui no meio, ó, capazes de conduzir ofensivas, é uma informação intercalada. Só que essa informação intercalada veio entre duas vírgulas. Entre duas vírgulas está bacana. O que não pode é uma vírgula. Não vi erro, eu vou pular para a letra B. Especialistas acreditam que, olha, o sujeito é especialistas, acreditam é o verbo, e isso daqui é o complemento, não é? Quando estão em situação de conflito, eles tomam, peraí, eles acreditam que eles tomam decisões, não é? Só que tem uma vírgula entre o verbo e o complemento. Uma vírgula. Qual é a informação intercalada? É esse aqui, ó. Quando humanos estão em situação de conflito, então faltou colocar a vírgula antes e a vírgula depois tem, né? Eles acreditam que eles tomam decisões. Isso daqui, quando humanos estão, é uma informação intercalada. Então faltou a vírgula de antes. Colocar uma vírgula entre o verbo e o complemento não pode. Eu posso intercalar com duas vírgulas. Foi o caso da letra B. Letra C. A observação direta do sofrimento dos outros ainda possui um efeito de dissuasão em um grupo familiar, mesmo entre soldados profissionais, a compaixão e a sensibilidade eventualmente diminuem.
vou ter que ser um farejador de vírgula entre sujeito, verbo e verbo e complemento. Essas questões de pontuação são basicamente assim. Olha só, achei um verbo aqui. Quem é o sujeito? Quem é que diminui? Não é a compaixão e a sensibilidade? E o que que tem entre o sujeito e o verbo? Uma vírgula. Não pode. Letra D. No caso da introdução generalizada de sistemas de armas autônomos letais, cujos efeitos podem ser desencadeados banalmente, a guerra se tornará... Quem é que se tornará? A guerra. A guerra é o sujeito. O que que tem entre o sujeito e o verbo? Uma vírgula. Não pode, deixa eu apagar. Uma vírgula, não pode ter essa vírgula aqui, ó. Então a gente vai dizer que tem erro. Nosso gabarito realmente, então, letra A. E com isso, finalizamos uma mega revisão de redação e português para o nosso concurso. Me sigam no Instagram, tá? Quero feedbacks depois da prova. O que vocês acharam da prova? Depois da prova, me mandem mensagem no Instagram, viu? Eu gosto de saber o tema da redação, como foi o nível da prova de português. Então eu espero esses feedbacks. Desejo para vocês toda a sorte do mundo, que Deus abençoe a mente de vocês nessa prova de domingo, para que vocês consigam a tão sonhada aprovação. Espero isso de coração e desejo aí uma boa prova, tá? Esse é o Instagram do nosso cursinho, que vocês já conhecem, o melhor cursinho norte e nordeste do Brasil. Galera, é isso. Espero que vocês tenham retido informações, tenham aprendido e tenham praticado aqui. Então é isso, grande abraço, até uma próxima oportunidade. Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Você que tá fazendo CEMOB, que vai fazer CEMOB, Olinda, olha aí que maravilha. O Estou Preparado preparou para você. Sextaço de direito penal, né? De questões aí, direito penal e outras questões aí, de outras disciplinas, para você detonar domingo na tua prova. Então, sem perder tempo, né? Sem perder tempo, vamos ver aquelas questões que eu tenho certeza que a banca Consulpan vai perguntar para você. Vai estar na tua prova domingo. Ô, glória! Vamos lá, simbora. Suave na nave. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplica-se a lei brasileira aos fatos praticados em... Se liga o seguinte, artigo 5º do Código Penal. O artigo 5º do Código Penal, ele fala sobre o quê? Sobre território. Então se liga que lá diz que o Brasil, não é? Que o Brasil, ele possui um território físico. Isso você vai encontrar no CAPT, quando diz lá, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções ou tratados internacionais ao crime cometido no território nacional. Ele está falando de território físico. Mas não se esqueçam que também no artigo 5º, lá no seu parágrafo, lá nos seus parágrafos 1º e 2º, existe a ideia do território fictício, também chamado território jurídico, não é? Que diz lá, para os efeitos penais, consideram-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou privada que estejam a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves